Bom dia, boa tarde, boa noite aí, galerinha que está de forma remota e vocês que estão de forma presencial. Na aula de hoje, a gente vai estudar sobre fungos, certo? Até agora, dentro dos 5 reinos, mais os vírus, nós já vimos 4. Nós estudamos, características dos seres vivos antes de sair das férias. Vimos os vírus e suas características. Quais são as principais características dos vírus? São acelulares, por isso não são considerados seres vivos. São parasitas intracelulares obrigatórios, ou seja, para ele se reproduzir, ele precisa parasitar alguma célula de algum organismo vivo. São causadores de várias doenças, como herpes, hepatite, coronavírus, gripe e etc. Certo? Vimos depois as bactérias, que são procariontes, ou seja, possuem célula, seu material genético é espalhado dentro da célula. Elas podem fazer ou não fotossíntese, certo? Tem cianobactérias que fazem fotossíntese. E também são causadoras de doenças, como a cólera e o tétano. Depois nós vimos os protozoários, que são divididos em 2 grupos, algas e protistas. As algas podem ser divididas em algas microscópicas e algas macroscópicas, de acordo com a cor, certo? Já os protistas são classificados de acordo com o movimento em 4 grupos. Flagelados se movimentam por flagelo. Ciliados se movimentam por cílio. Apicomplexa, os que não se movimentam, e os rizópodas, que se movimentam com a estrutura igual a ameba, chamado de pseudópodes. Essas estruturas que são igual a gelatina que vai se movendo nos locais. Certo? Os protistas podem ser de vida livre ou causadores de doença. Nós temos 4 doenças principais causadas pelos protistas: doença de Chagas, malária, amebíase e toxoplasmose. Doença de Chagas, ela é transmitida, ela tem um vetor, que é o barbeiro. Vetor é o organismo que transmite a doença, certo? O mosquito, o rato, etc. O vetor da doença de Chagas é o barbeiro. Tem o nome científico Triatomínio, certo? E ele se reproduz muito em casas de barro, então é muito comum no Nordeste, nas regiões das periferias, terem pessoas com doença de Chagas, certo? Ele também pode estar no açaí ou no caldo de cana. E já existe casos de infecção, doença de Chagas, no açaí ou no caldo de cana, certo? Temos a malária, que é causada pelo mosquito, transmitida ao vetor da malária, é o mosquito prego. O protozoário que ela transmite é o plasmódio, certo? Temos a amebíase, causada pela ameba, e a toxoplasmose aí, que é conhecida como doença do rato. Do rato não, do gato, não desculpem. Toxoplasmose, doença do gato, afeta principalmente pessoas grávidas, certo? Os fungos, eles já foram vistos logo no começo da classificação. Eu disse para vocês que antigamente, né, as pessoas classificavam tudo ou como animal ou como planta, certo? Qual foi a graça? Os fungos, por não se movimentarem, eles já foram classificados como planta, certo? Eu disse para vocês que lá na Grécia Antiga, nós dividíamos, né,
os seres vivos em duas classes. Os que se movimentavam e os que não se movimentavam. Ok? Ó, os seres que não se movimentavam eram plantas e os que se movimentavam eram animais, certo? A partir do momento que a gente conseguiu estudar mais os seres vivos, nós agrupamos eles em 5 grupos principais, certo? Nós temos aqui as características principais dos fungos. A primeira característica principal dos fungos é que eles são eucariontes. O que é ser eucarionte? Significa que ele tem o seu DNA, o seu material genético, Ícaro, a máscara no nariz, por favor. O seu material genético fica compartimentado no núcleo, certo? Seres que têm núcleo celular, eucariontes. Seres que não têm núcleo celular, como as bactérias, procariontes, certo? Ó, enquanto a forma do fungo, os fungos, eles podem ser unicelulares, certo? Ou pluricelulares. Quando eles são unicelulares, formados só por uma célula que se juntam, eles são chamados de leveduras. Certo? Os fungos unicelulares são conhecidos como leveduras. Já os fungos pluricelulares, olha, tem que esperar a Cauê, depois da Davi, vai ser eu. Não vai comer, não. Se comer, ele não chama mais. Ele começou com isso, é uma calúnia para pode ir, Gabriel. Ó, e os fungos pluricelulares são conhecidos como filamentosos. Certo? Aqui eu tenho um exemplo ó, de uma imagem de um fungo pluricelular, que é o cogumelo, e aqui eu tenho um exemplo de um fungo unicelular, que é o bolor, que é aquela parte escura que dá no pão. Quando fica muito tempo guardado. É um animal ou fruta? O quê? Um animal ou fruta? São fungos, eu não expliquei. Eu não expliquei que são 5 reinos. A gente tem bactérias, protozoários e fungos, plantas e animais. Certo? Eles já foram classificados como planta por não andar. Mas eles têm um reino próprio. Certo? O reino fungi, reino dos fungos. Eles são, recapitulando, eucariontes, podem ser uni ou pluricelular. Quando são unicelulares, chamados de leveduras. Quando são pluricelulares, chamados de filamentosos. Certo? Ó, eles não conseguem formar tecido. Sem tecido. Eles são heterótrofos.
Ou seja, eles não fazem fotossíntese, certo? A reserva dos fungos, eles guardam, eles reservam glicogênio, que é uma molécula de reserva, igual a nós, seres humanos, igual aos animais, certo? Sua digestão é extracelular, ou seja, ele libera uma substância para fora da célula e depois absorve aquela substância. Certo? Digestão extracelular. E são saprófitos. Significa que eles se alimentam de matéria morta. Certo? Como são saprófitos. Eles possuem ainda parede celular. Certo? Igual as plantas. Eles podem causar doenças. O que é que vocês acham? Sim. As doenças causadas por fungos são conhecidas como micoses. São poucas, certo? Quais são? Pé de atleta e candidíase, certo? Doenças que podem ser causadas por fungo. Pé de atleta, para quem não sabe, são manchas brancas que ficam entre seus dedos do pé, certo? Por que pé de atleta? Porque o atleta tem muito. Porque ele cresce a partir do suor. Então, se você sua muito e fica em um ambiente fechado, você tem muita chance de ter pé de atleta. Aí você fica com uma coceira e uma mancha branca no corpo. Pano branco também é doença causada por fungo, certo? Se você tiver pé de atleta ou pano branco, é só você pedir na farmácia um antifúngico. Se for pé de atleta, você pode usar aqueles, fazendo aqui merchandising, aqueles Bebaruel, aqueles talco, certo? Que evitam o pé de atleta, eles matam os fungos. E se for pano branco, você pode ir na farmácia pedir um antifúngico, que é um cremezinho, e aí você passa uma semana você está tratado, certo? Pano branco não é muito comum. Recapitulando as características dos fungos. São eucariontes, significa que eles têm seu material genético guardado. Podem ser uni- ou pluricelulares. Quando são unicelulares, chamados de leveduras. Pluricelulares, chamados de filamentoses. O quê? Não formam tecido, ainda a gente vai ver a formação de tecido só nas plantas. São heterótrofos, ou seja, não fazem fotossíntese, eles vão em busca do seu próprio alimento. Eles reservam glicogênio, que é a substância de reserva, igual a nós animais. Sua digestão é extracelular, ou seja, fora das células. Seus saprófitos significa que eles se alimentam de matéria morta, possuem parede celular e as doenças que eles causam é chamada de micose. A área de estudo dos fungos é chamada de micologia. Certo? Posso apagar? Pode. Peraí.
Você não apaga aquela parte do escrever. Pode apagar para você. Ó, a estrutura dos fungos são células mais ou menos assim, certo? Essas células dos fungos, levanta a máscara, são chamadas de hifas. O quê? De novo. Vai sentar ali, por favor, assim. Se essa bolsa, você não vai me papoeira. Não, vai não. Você tá comigo? Tira nada, amigo. Deve ser o caderno, posso pegar esse caderno nessa bolsa? Pega seu caderno e vou botar aqui de volta. Vai, pega seu caderno e vou aqui. Gente, regra da escola, não pode comer na sala, certo? Olha, ele começa a tocar em tudo. não sou eu que faço a regra, certo? Olha, meu irmão. Não, fica aqui fora, eu vou com você. Pode copiar, mas... Ó, as hifas são as estruturas celulares dos fungos, certo? Só que os fungos, eles conseguem unir várias hifas. Então eu tenho a hifa, mais hifa, mais hifa, que vai dar uma substância chamada de micélio. Hifa são as células dos fungos, certo? Várias hifas juntas são chamadas de micélios. Esses micélios, eles podem ser de dois tipos. Eles podem ser vegetativos ou reprodutivos. Certo? Hifa mais hifa, micélio. Vários micélios juntos podem dar a função de vegetativo. O que é isso? Não faz nada, só come. Reprodutivo, quem se reproduz, certo? Posso apagar? Qual o melhor dos dois? Não. Bora. Pessoas, sinceramente, utilizadas pessoalmente. O que é que eu escrevo sobre E essa letra mais linda. Ali, ó. Outra era minha. Ai, vai continuar a pessoa, vai jogar aí. Meu Deus! Bora então. Pensou. Vamos ali, vai ser pico no CD. Posso apagar? Hifas são estruturas celulares dos fungos, certo? Quando eu junto várias hifas, eu formo um micélio. Micélio, ele pode ser vegetativo, que é a parte do fungo que não faz nada, ou ele pode ser reprodutivo, quando produz a parte reprodutiva do fungo. O quê? Posso apagar? Bora! Diga! 8h38. E depois a gente vai passar.
Gravando, viu? Porque gravar é complicado. Pra tu não quer se estressar. Posso apagar? Vou apagar, viu? Bora! O quê? Posso apagar? Não! Tô nervoso. Tô nervoso. E agora eu posso apagar? Essa sala aí é muito boa. Eu trouxe inclusive um presente pra vocês hoje, viu? Eu trouxe um presente pra vocês hoje. Mas eu acho que eu não vou botar, porque vocês não estão merecendo. Sozinho, não vai de carro. Vou escrever. Vou falar. Qual é? Segundo. Bolou. Bolou. Escaleta. Que legal, hein? Ó, Bolou e o resto. fermento e árvores. Professor, que letra de pé. Ó, Professor, só é por conta da câmera. Ó, os fungos eles são classificados de acordo com sua importância. São nomes muito complexos. O grupo dos fungos, ó. O primeiro fungo, que são os fungos aquáticos, eles são conhecidos como quidridiumicetos, certo? Os fungos que causam um color negro, que é quando você deixa um pão muito tempo aí sem usar e fica aquela parte de fungo escura. Já viram? Muito comum. Não pode nem comer, viu? Ó, os fungos que causam color são conhecidos como zigomicetos, certo? Todos os fungos têm esse nome no final, micetos, que é da classe dos fungos. Os que fazem fermento, ou cerveja também, como a Saccharomyces, são os ascomicetos, e os fungos de árvore são chamados de orelha da árvore. Já escutaram isso? Numa árvore, num pau de árvore, uma estrutura assim. Não, é um negócio verde, meio branco, né, professor? Tem várias cores, chamam de orelha da árvore. Orelha da árvore, certo? É o fungo. Posso apagar? Não. Vai. Ó. Sim. Esse livro aí tá tão bonito, professor. Verdade.
Ó, a reprodução dos fungos é feita a partir de esporos, certo? O seu modo de vida. Ó, os fungos eles podem ser decompositores, certo? Podem ser parasitas, podem ser mutualistas, eu vou explicar cada um desses. Ou predadores. Descansar um pouco, não? Não. Pode descansar mesmo? Não, Eu cara. Eu tenho toda a paciência. Ó, 2 litros de café? eu não bebo café não, menino. Minha energia vem de Deus. Eu não gosto. Já bebeu, você? Eu também não. Já caiu no chão, nem acontece na boca, né? Eu não vou, mas eu vou falar. Ó, Café é vida. o modo de vida dos fungos. Eles podem ser decompositores, ou seja, eles vão se alimentar de matéria morta, certo? Podem ser parasitas, como os fungos que causam doenças. Podem ser mutualistas, que é isso? Fungos que são extremamente relacionados com outros seres vivos, só vivem juntos. Eles fazem isso com as algas. Fale. Você falar tudo de novo pro meu marido de vida. Como assim? O meu marido botou ali. Modo de vida é como o que o fungo faz, como se fosse a profissão dele. Certo? O que é que eles podem fazer? Eles podem ser decompositores, decompor matéria morta, podem ser parasitas, viver sugando a energia de outro ser vivo, podem ser mutualistas, quando eles vivem junto com outro ser vivo, sem se separar nunca, certo? Parasitas, mutualistas, né? Decompositores, parasitas, mutualistas. Eu queria ser isso. Mas agora só me ver. Diga. Ó, deixa eu dizer. Deixa eu contar uma história pra vocês. Diga. Mutualista e Predadores. Ó, tem um fungo aí, Gideão vai ganhar um presente por conta disso. Oxê! Agora eu sabia, eu sabia. Tem as pirulitas aí, pessoal. Tem um presente que vai ganhar. Não. Ó, vai aparecer aqui. Ó, Esse não é do Mímica, não. ó, Ei, professor. deixa eu só contar uma última coisa aqui pra vocês. Os fungos eles podem ser predadores. Tem um fungo que Gideon falou, por isso que eu dei o primeiro a ele, que ele entra no sistema nervoso da formiga e faz ela sair de junto das outras formigas, subir até uma árvore, certo? E quando a formiga chegar no topo da árvore, ele mata a formiga, Tá com depressão, não? certo? Aí a formiga morre, o fungo absorve a energia da formiga e fica lá comendo a árvore depois que morre. Certo? A aula de hoje era isso. Quem está em forma remota, obrigado e até a próxima. É chato. Tchau!